E aí, belezas? Tudo bom? Vamos continuar falando de constitucionalismo. Aí você diz assim pra mim: pô, professora, mas constitucionalismo eu já manjo tudo. Eu assisti a aula passada que você falou lá das revoluções burguesas, da Idade Moderna, do advento do constitucionalismo para cumprir as vontades da burguesia quando ela ascendeu ao poder e derrubou a monarquia. Eu já sei tudo sobre isso, professora. Tem mais coisa que eu preciso saber ainda sobre o histórico do constitucionalismo? Sim, claro, óbvio, o Lulante tem muita coisa que você ainda precisa saber a respeito do histórico do constitucionalismo, porque é óbvio que o desenvolvimento do constitucionalismo ele não parou lá, né, nas revoluções burguesas, quando a burguesia assumiu o poder e ficou lá no século XVIII. O constitucionalismo ele vem acompanhando a trajetória da humanidade desde então e conforme a humanidade passa por períodos históricos controversos, de avanços, de retrocessos, de modificações, o direito constitucional e a Constituição também passam por esses processos de avanço, retrocesso, modificações. Mas nós temos um ponto, um momento em que efetivamente acontece uma revolução, uma transformação histórica que tem uma influência muito grande no direito constitucional. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os movimentos constitucionais do século XX, né, do início do século XX, sobre o advento do que nós chamamos de constitucionalismo social. Pois bem, para eu te explicar isso, eu vou ter que falar um pouquinho do que a gente tratou na aula passada. Então a gente tem lá constitucionalismo, Idade Moderna, liberdades, direitos de liberdade, limitação do poder, e a Constituição funcionava desta maneira. Nós considerávamos, portanto, como valores relevantes, principais, as ideias de liberdade, e o burguês justificava o mundo a partir dessa ideia. Então nós dizíamos assim: como é que vai se dar as relações, por exemplo, laborais? Se eu quiser trabalhar em alguma fábrica, se um dono de uma fábrica quiser me contratar, como é que isso funciona? Bom, para o burguês, para o constitucionalismo clássico, ele te responderia assim: você tem a liberdade de oferecer a sua força de trabalho, né? E o burguês tem a liberdade de contratar com você ou não. Ele vai te oferecer um salário. Você tem a liberdade de aceitar esse salário ou de não aceitar. Você tem a liberdade de ficar trabalhando nessa fábrica ou de buscar outra fábrica para trabalhar. Você tem a liberdade de trabalhar ou não. Se você optar por morrer de fome, você pode morrer de fome com tranquilidade. O burguês relaciona, a ideia, vamos dizer assim, histórica, do constitucionalismo histórico, era mais ou menos essa. Existia uma certa igualdade, todos nós somos iguais, mas isso era perante a lei, né? Isso era perante a lei, isso era de maneira formal, isso era de maneira teórica. Por que eu estou falando que isso era de maneira teórica? Porque na prática, vamos lá, eu, analfabeto, desempregado, sem instrução, enfim, chego lá e quero um emprego na fábrica X. O burguês ele não vai exatamente negociar comigo. Ele vai dizer: olha, o salário é tanto. Quer, não quer, vai para a rua. E eu não tenho exatamente a opção de não aceitar essa proposta para ir para a rua procurar outra. Porque basicamente todo mundo oferece a mesma proposta, e se eu não trabalhar aqui, eu não vou trabalhar em lugar nenhum. E se eu não trabalhar aqui nem em lugar nenhum, eu vou morrer de fome. E o que eu tô falando: professora, isso que você está falando é comunismo, é marxismo. Não, isso que eu tô falando é a realidade do que aconteceu com por exemplo, as relações trabalhistas, né, que nem eram chamadas assim, no pós ali, no período liberal clássico. E é isso que a gente vê, quem já assistiu algum filme ou, né, estudou um pouquinho de história sobre isso, vai se recordar daquela história de que trabalhavam crianças, de que trabalhavam mulheres grávidas até o último mês de gestação em condições de insalubridade, de que trabalhavam pessoas que não recebiam dinheiro por isso, recebiam simplesmente, às vezes, a alimentação, às vezes sequer recebiam. Não existia um limite para a jornada de trabalho. Por quê? Porque as condições não eram exatamente iguais. As condições propiciadas por esse regime liberal clássico, embora a gente possa afirmar que existia uma igualdade perante a lei, a Constituição dizia: olha, todos são iguais, na prática a igualdade não
existia. Porque as pessoas nascem em condições diferenciadas. Uns nascem ricos, uns nascem pobres, uns nascem mais talentosos, uns nascem menos talentosos, uns nascem mais esforçados, outros nascem menos esforçados. Isso acontece, as pessoas são diferentes. E daí, na prática, essas pessoas não são iguais. Embora, na teoria, o constitucionalismo clássico dissesse que são. Isso vai gerar um desconforto social em relação à Constituição. E vai chegar um momento em que, a partir de diversos motivos, as duas grandes guerras mundiais, a ascensão, efetivamente, das teorias marxistas, a Revolução Russa, a Revolução Industrial, a formação, né, dos movimentos, dos primeiros movimentos de trabalhadores, a partir da formação de sindicatos, né, tudo isso vai levar com que haja uma grande crítica a esse caráter meramente formal, procedimental da igualdade na Constituição. As pessoas vão começar a dizer, olha, não existe, não adianta você falar, escrever na Constituição assim, igualdade, se na prática, no dia a dia, no cotidiano, as pessoas não são iguais. É necessário, para que as pessoas realmente sejam consideradas iguais, que o governo, além de dizer que elas são iguais e dispensar tratamento igualitário para elas, ele também crie condições para isso. E é aí que vai surgir, dentro da Constituição, um novo tipo de direito, que nós chamamos de direitos sociais ou de direitos prestacionais, que são direitos que vão trazer para o Estado obrigação de realizar coisas, de pagar coisas aos indivíduos para torná-los menos desiguais. Como assim, professora? Assim, bom, as pessoas não têm todas possibilidade de ter acesso à educação paga, certo? Não tem. As pessoas não têm. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o direito à educação na Constituição e o Estado, a partir de então, vai ser obrigado a construir escolas, a fornecer educação de qualidade gratuita ou a pagar educação para essas pessoas. Porque as pessoas não são todas iguais, então todas têm que ter acesso à educação, não importa com que condição aquisitiva elas nasceram. Mesma coisa a saúde. A Constituição diz lá que as pessoas têm igual liberdade de locomoção, mas uma pessoa que está doente, uma pessoa que não está doente, não tem. Então o que eu vou fazer? Nem todas as pessoas que estão doentes têm possibilidades de pagar por um tratamento médico. Então eu vou colocar na Constituição que existe o direito à saúde e o Estado vai passar a ser obrigado a fazer o pagamento desse direito para as pessoas, criar hospitais, contratar médicos, criar postos de saúde, comprar remédios, dar tratamento para essas pessoas. A habitação, todos podem ter uma casa, mas efetivamente nem todos têm porque não têm condições aquisitivas para isso. A Constituição vai lá e dá um direito à habitação. A partir daí, o governo é obrigado a criar políticas de construção de casas, de financiamento popular de casas, enfim. Então, nós temos, no início do século XX, um novo momento constitucional, que é um momento que vai trazer para dentro da Constituição, além daqueles direitos de liberdade clássicos, previstos já desde o constitucionalismo clássico moderno, uns direitos que nós chamamos sociais ou direitos prestacionais. As constituições de ponta, as primeiras constituições que vão lidar com isso são a Constituição do México, de 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919. Percebam aqui as datas, né? Ali, início do século XX, beleza? Reconhecimento de direitos sociais. Além do reconhecimento dos direitos sociais, há também uma transformação no papel do Estado mesmo. Enquanto lá no liberalismo clássico nós queríamos, né, lá no momento que a burguesia ascendeu, lembra que eu falei isso para vocês? A burguesia tem medo do Estado, a burguesia é receosa de que o Estado interfira nos seus contratos, de que o Estado interfira na sua vida particular, de que o Estado impeça o exercício das suas liberdades. Então, naquele momento, nós queríamos um Estado não interventor, um Estado pequeno, um Estado, podemos chamar assim, mínimo. Enquanto que agora, no início do século XX, diante de toda essa crise causada pelas desigualdades sociais, diante dos problemas decorrentes das guerras, né, e tudo mais que nós já comentamos, nós vamos mudar a função do Estado. E o Estado vai deixar de ser aquele Estado mínimo, pequeno, acuado, né, que se abstém, e vai virar um Estado grande, paternal, inchado, cheio de atribuições. Esse Estado, além de realizar os direitos sociais dos indivíduos, que nós já consideramos aqui, saúde, educação, moradia, lazer, etc., vai também estar preocupado com a economia.
vai intervir diretamente na economia para fazer com que, né, essa economia rode, os indivíduos tenham potencial aquisitivo e possam efetivamente integrar com inclusão a sociedade. Do que eu estou falando? Eu estou falando daquele momento histórico em que o Estado vai ser dono de empresas, o Estado vai realizar obras, o Estado vai fazer grandes contratações. Então, assim, no Brasil, pensem bastante naquele período em que nós montamos as grandes estatais brasileiras, né? O Estado como dono de banco, o Estado dono de empresa de correio, o Estado dono de empresa de exploração de petróleo, o Estado dono de empresa de refinaria, o Estado que constrói estrada, o Estado que... Então, aquele Estado que constrói estádio, que faz obra, que constrói porto. Esse Estado grande, inchado, ele vai levar também a uma Constituição diferente. Porque se a Constituição ela assegura direitos fundamentais e limita o poder do Estado, uma coisa é aquela Constituição do constitucionalismo moderno que limita um Estado pequeno, que diz assim, Estado não mate, Estado não interfira nos contratos, Estado não interfira na vida particular das pessoas. Diferente dessa Constituição aqui do início do século XX, que quer um Estado paternal, que era um Estado prestacional. E essa Constituição vai dizer, Estado faça, Estado aplique verba, Estado realize, Estado contrate, Estado planeje, Estado faça licitação, Estado compre, Estado entregue, ok? Então essa Constituição aqui também, por óbvio, vai ser uma Constituição maior, vai ser uma Constituição com mais atribuições, com mais importância, tá certo? Então nós temos lá constitucionalismo. Se eu tiver que fazer um paralelozinho com vocês aqui, né, do constitucionalismo clássico para esse constitucionalismo do início do século XX. O constitucionalismo clássico, ele é do século XVIII e do século XIX. O constitucionalismo da intervenção econômica, dos direitos prestacionais, ele é do início da primeira metade, segunda metade ali, do século XX. No constitucionalismo clássico eu tenho o quê? Ascensão da burguesia, queda da monarquia. Nesse novo constitucionalismo aqui, eu tenho a ascensão de uma classe mais baixa que vai fruir desses direitos que são direitos sociais. Então a gente vai sair da ideia de direitos de liberdade lá do constitucionalismo clássico e aqui a gente vai ter direitos prestacionais. No constitucionalismo clássico, eu tenho aquele Estado mínimo, pouco interventor, aquele Estado que se abstém. Nesse constitucionalismo aqui, eu tenho um outro tipo de Estado, um Estado interventor, um Estado forte, um Estado cheio de atribuições. Beleza? Então percebam que são dois momentos bem diferentes e bem marcantes do constitucionalismo. Aquele da Idade Moderna, do surgimento do constitucionalismo, do pós-revoluções burguesas, e esse aqui do século XX, da contemporaneidade, do surgimento dos direitos sociais, do pós-Segunda Guerra Mundial, do pós-Revolução Russa. Beleza? São momentos diferentes do constitucionalismo. Ah, professora, vamos perguntar isso na prova de concurso? Vamos perguntar nada, professora. Vamos perguntar nunca isso aí na prova de concurso, vão te perguntar. E normalmente como é que eles fazem para te perguntar isso? Eles relacionam as coisas de maneira, né, com que você confunda. Então eles dizem assim, é exemplo de uma constituição de constitucionalismo clássico a Constituição de Weimar. Mentira. A de Weimar é um exemplo de movimento constitucionalista do século XX. Ah, é um exemplo de constituição social do século XX, a Constituição norte-americana de 1700 e pouco. Não, aquela Constituição norte-americana, ela é um modelo clássico. Ah, às vezes a alternativa vem assim, no constitucionalismo social o que importa são os direitos de liberdade. Não. Num constitucionalismo liberal clássico, o que importa são direitos sociais. Não. Então eles normalmente tentam bagunçar as ideias de vocês, para que vocês confundam os movimentos constitucionalistas, para que vocês usem características do constitucionalismo social para o constitucionalismo liberal, do constitucionalismo liberal para o constitucionalismo social. E é isso que eu quero que você preste atenção nessa aula, que você perceba dessa aula, você não precisa decorar isso não, bicho. Você só precisa entender historicamente como é que a gente chegou até aqui. Se você parar para pensar
em cada momento histórico e por que foi importante cada uma dessas escolhas, é muito simples entender o que é o constitucionalismo clássico, como ele se realiza, e o que é o constitucionalismo social e como ele se realiza. Beleza? Então, passando desse período histórico aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do constitucionalismo no Brasil, tá? Que passa por esses dois momentos. É bem interessante, eu acho, eu gosto dessa construção, falar do constitucionalismo clássico, depois falar do constitucionalismo social e depois relacionar isso com um país específico, no caso o Brasil, e as diversas constituições que já houveram no Brasil, porque vocês conseguem entender bem como isso, como o movimento constitucionalista clássico permeia a realidade do Brasil e depois o movimento do constitucionalismo social também permeia a realidade do Brasil, criando, constituindo constituições, olha lá, constituindo constituições diferentes de acordo com o período histórico vivenciado. Então vamos lá, né? O Brasil, gente, por exemplo, né? Criticam muito o Brasil porque os Estados Unidos, por exemplo, só tem uma Constituição. Desde sempre a mesma Constituição. Desde o advento que é a primeira Constituição escrita do mundo. Desde essa primeira Constituição, né, até hoje, eles usam esse mesmo, não vou dizer o mesmo texto, porque sofreu emendas, sofre interpretações, mas é a mesma Constituição. O Brasil não. O Brasil já passou por diversas Constituições. O Brasil já passou por, pelo menos, porque tem algumas pessoas que chamam a Constituição de 67, 69, dizem que não são constituições, né? Mas pelo menos 7 constituições o Brasil já teve, ok? E por que o Brasil teve tanta Constituição, professora? Por que o Brasil não consegue ser que nem os Estados Unidos, que teve uma Constituição só? Em virtude, gente, da instabilidade. Não falei estabilidade, eu falei instabilidade. Em virtude da instabilidade dos regimes políticos no Brasil, né? Nós temos muitos golpes de Estado, nós temos muitos períodos ditatoriais, nós temos muitos presidentes desconstituídos, nós temos muitas revoluções, se é que a gente pode dar esse nome a esses diversos fenômenos, né? Alguns casos sim, outros não, mas o fato é que a gente não tem períodos democráticos ou mesmo períodos políticos estáveis, contínuos. A nossa história, ela é cheia de percalços, ela é cheia de como eu posso falar, quando a gente dá esses pulinhos, meu Deus, a palavra exata para isso, ela é cheia de, não é buracos, gente, é solavancos, né? A nossa história é cheia de solavancos, ok? E é por isso, talvez, que nós tenhamos tantas constituições. Então, a primeira coisa que você tem que saber a respeito do constitucionalismo no Brasil é que nós tivemos várias constituições e de acordo com as movimentações históricas pelas quais nós passamos. Vou tomar mais um pouquinho do conteúdo aqui da minha caneca. Tá ruim? Tá gelado? Mas vamos lá, né? É o que tem pra hoje. Então, olha lá. Pra falar das constituições. Bom, a primeira Constituição brasileira, ela é a Constituição de 1824. O que aconteceu durante esse período? Você se lembra? O que estava acontecendo no Brasil em 1824? Não, professora, não lembro, não era nem nascido. Claro que você não era, mas você lembra das suas aulas de história, criatura? O que acontecia no Brasil em 1824? Cri, cri, cri. Eu tinha um rei, certo? Dom Pedro I, ele fez a declaração da independência do Brasil. E quando ele fez a declaração da independência do Brasil, ele falou, bom, agora que eu tirei este país das garras de Portugal, eu preciso constituí-lo, eu preciso organizá-lo. E qual é a melhor maneira de eu organizar um país? Fazendo uma Constituição para ele. Afinal de contas, a Constituição não é o documento jurídico, político que organiza um Estado, define direitos para os indivíduos desse Estado? Então, o Dom Pedro I diz, vamos fazer uma Constituição. E ele cria uma Constituição. Então, essa Constituição ela tem algumas características. Em primeiro lugar, ela é uma Constituição imposta. Ela não é uma Constituição feita pela população para a população. Ela é uma Constituição imposta pelo rei para a população, porque ele declarou a independência, fez uma Constituição, mas a autoridade suprema, inclusive prevista por esta Constituição, era ele próprio, né? Então, nós temos uma Constituição outorgada.
ela tem uma característica interessante, que é a existência de um quarto poder. Normalmente, quando nós estudamos as instituições políticas, vocês vão falar da separação de poderes entre o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Normalmente nós repartimos as funções do Estado em 3. Nessa Constituição a gente teve um ponto diferenciado, que foi a colocação de um quarto poder, que seria o poder moderador, que era o poder do soberano, que era o poder do príncipe, que estava acima dos demais poderes, que deveria equalizar e resolver os conflitos entre os demais poderes. Não se repetiu mais isso em outras constituições brasileiras, uma coisa bem peculiar que cai em concurso, hein? Perguntam em qual Constituição houve, assim, ou até dão a data errada, por exemplo, a Constituição de 1946 é a Constituição que tem o poder moderador. Errado, tá? É a Constituição de 1824. E é muito fácil de lembrar desse poder, porque é só vocês relacionarem esse poder com o imperador. É a única Constituição, vamos dizer assim, que tem um imperador, é a Constituição de 1824. E é por isso que ela é a única que tem esse poder moderador. Né? E era uma Constituição semi-rígida. Quando a gente for estudar as classificações das Constituições, aí eu vou ensinar para vocês o que é uma Constituição rígida, uma Constituição semi-rígida e uma Constituição flexível. Basicamente é com relação às possibilidades de alterar o texto constitucional. Não vou tratar isso agora, porque senão teria que abrir um parêntese muito amplo, mas é uma característica, eu retorno isso quando falar desse assunto, é uma característica da Constituição de 1824 ser uma Constituição semi-rígida, né? Ela ter uma possibilidade um pouquinho mais maleável para a sua alteração. Essa Constituição de 1824, ela vai ser substituída, porque o rei ficou um tempo, mas não ficou para sempre, certo? Como na Inglaterra, que nós temos rei até hoje. Não, no Brasil, o rei ficou por um tempo, né? Depois ele foi para Portugal, e aí o filho dele assumiu, Dom Pedro II. Dom Pedro II ficou bastante tempo no poder, e aí Dom Pedro II foi destituído com o advento da República, com a proclamação da República. Os marechais lá, o exército, estavam descontentes com o regime do Dom Pedro II, tinha toda uma questão lá relacionada à questão da escravidão e tudo mais, resolveram destituir a família real. E ao destituir a família real, eles resolveram que chega de monarquia, não vamos mais ter rei, agora nós vamos ter uma república, que significa que, né, o público, o povo é quem vai tomar as principais decisões para este país. Com essa mudança radical de regime, de monarquia para república, o advento da nossa segunda Constituição, a Constituição de 1891. Essa Constituição, pelo período dela, reflita. Você acha que ela é uma Constituição mais parecida com o constitucionalismo clássico ou mais parecida com o constitucionalismo social? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Com o constitucionalismo clássico, né? 1891, essa Constituição, ela estava preocupada lá da mesma maneira que aquelas outras, das demais constituições clássicas, com a definição de direitos de liberdade, com a organização de um Estado, que era um Estado relativamente pequeno, né? Um Estado de abstenção, não um Estado interventor. A Constituição de 1891, nesse momento, ela é praticamente uma cópia mal feita da Constituição norte-americana. Então, lá na Constituição americana tinha presidencialismo, nós também resolvemos adotar o presidencialismo. Lá na Constituição norte-americana tinha federação, nós também resolvemos adotar federação. Lá chamava Estados Unidos da América, a gente chamou Estados Unidos do Brasil? Sim, nessa Constituição nós nos autonomeamos Estados Unidos do Brasil e copiamos lá a Constituição norte-americana para fundar e organizar a nossa República. Então, o que essa Constituição tem de importante? É a Constituição que organiza a República, com separação de poderes, com federação, com presidencialismo, com controle de constitucionalidade, que vocês ainda vão aprender o que é, mas que é basicamente a possibilidade de você poder afirmar que as normas constitucionais são mais importantes que as outras normas do ordenamento jurídico, e também com a separação entre o poder e a igreja.
Até 1891, no Brasil, como nós tínhamos um regime monárquico, o nosso rei era aliado da Igreja Católica. Então se misturava o Estado e a religião. A partir de 1891, pela nova Constituição, né, no Brasil, e pelo advento da República, com a queda do rei, nós temos a diferença e a separação entre o Estado e a religião. Vamos seguir com a Constituição de 1891 até 1934. Em 1934, vai haver um rompimento com essa primeira Constituição da República. Basicamente por quê? Basicamente porque há uma certa revolta, vamos dizer assim, com os procedimentos que estavam sendo tomados ali pelos marechais e tudo mais, e a gente vai ter uma revolução que vai fazer com que a gente tenha o advento de uma nova Constituição. Em 1934, e agora eu te pergunto novamente, se eu estou falando de início do século XX, parece que eu tenho uma Constituição mais ao estilo liberal clássico ou mais ao estilo social? Constituição de estilo social, Constituição de século XX, Constituição que tem, portanto, o Estado interventor, Estado forte, Estado paternal e direitos sociais, beleza? Aqui, como curiosidade, é nessa Constituição que surge que há a chegada aí assegurada às mulheres do voto feminino no Brasil, tá certo? Foi sobre o manto desta Constituição que se assegurou o voto feminino no Brasil. Essa Constituição era uma Constituição ótima. Os autores de direito constitucional falam muito bem dessa Constituição, mas ela esteve em vigência durante muito pouco tempo. Por quê? Porque em 1937 a gente teve um golpe do Estado. Um golpe de Estado realizado pelo Getúlio Vargas, que vai implantar o Estado Novo. Quando Getúlio toma o poder através de um golpe, percebam bem, isso não é democrático, isso é um golpe. Quando Getúlio Vargas toma o poder através do golpe, ele vai se ocupar de derrubar a ordem jurídica. E como é que eu derrubo a ordem jurídica? Qual é o topo, qual é a cabeça da ordem jurídica? A Constituição. Então a primeira coisa que eu preciso derrubar quando eu tomo o poder é a Constituição anterior. E o Getúlio Vargas vai derrubar a Constituição de 34 e vai colocar no seu lugar uma Constituição própria, criada por ele e pelos seus assessores. Essa Constituição vai ficar até conhecida como Constituição Polaca, em virtude da sua inspiração. Tá certo? Essa Constituição, ela é uma Constituição bem autoritária, ela é uma Constituição que tem inspiração em regimes autoritários que no momento estavam em ascensão, como o regime italiano, tá certo? Do Mussolini. É uma Constituição que, portanto, se ela é autoritária, ela está muito mais interessada em conferir poderes ao Estado, ao invés de limitá-lo. E também não está muito interessada em assegurar direitos para os indivíduos. Isso fica em segunda classe. E ainda que estejam previstos direitos nesta Constituição, eles não vão ser realizados na prática, porque nós estamos falando de um regime ditatorial que não está preocupado em realizar direitos dos indivíduos, tá certo? Essa Constituição durou ali um período de quase 10 anos e foi derrubada quando veio o advento novamente da democracia em 1946. Então a Constituição de 1946 é uma Constituição preocupada com o retorno da democracia, em enterrar o Estado Novo de Vargas e trazer um respiro democrático para o Brasil. É uma Constituição igualmente boa, igualmente elogiada como a Constituição de 1934, mas é uma Constituição que passou por muitos percalços em virtude de que ela viveu momentos muito tensos da história brasileira. Se vocês pensarem essa Constituição de 46, ela tem ali, no seu âmago, na sua realização, um período promissor, que a gente pode dizer assim, que é o período do Juscelino Kubitschek, mas ela tem também um período bem nebuloso da nossa história, que é o período da ascensão do Jânio Quadros, que sai do poder renunciando em virtude de forças ocultas, e depois o período de governo também do João Goulart, que acabou renunciando em virtude de forças armadas. E então a Constituição de 46, embora muito bacana como Constituição, ela não chegou a se realizar efetivamente como poderia por essas tensões políticas
e porque em 64 nós vamos ter um golpe militar no Brasil. O golpe militar no Brasil, ele só vai se institucionalizar normativamente com uma Constituição, ou algo que eles chamaram de Constituição, em 1967, tá certo? Mas ele já estava ocorrendo desde 1964. Então nós temos um período de 64 a 67 em que vige, a princípio, a Constituição de 46, mas ela não se realiza na prática, porque o que está acontecendo na prática é um regime militar que derrubou o regime democrático. Em 69, a gente tem um ato que vai vir fazer algumas modificações no ato de 67, que também alguns autores chamam de Constituição, embora ele seja apenas também, mais uma vez, uma forma de tentar justificar, aprimorar o regime ditatorial militar que tinha se implantado juridicamente a partir de 67 e politicamente desde 64. Então nós temos um período histórico aqui, entre 67 até 98, até 88, né, que eu falo na vigência de um ato institucional como Constituição, que foi depois reformado pelo de 69, mas que é uma grande celeuma doutrinária, muito difícil de identificar se são mesmo constituições ou não. Para fins de concurso, chamo de Constituição? Sim, tá? Se perguntarem no teu concurso, a Constituição de 67, a Constituição de 69, posso considerar como Constituição? Para fins de concurso, sim, tá? Normalmente, quando eles te perguntarem sobre a história da Constituição brasileira, como que eles vão fazer isso, né? Eles vão, da mesma maneira como eu coloquei das outras vezes, as provas de direito constitucional, elas fazem muito isso. Eles vão tentar confundir vocês. Então vão dizer assim, o poder moderador foi colocado na Constituição de 37 por Getúlio Vargas. Não. Ou, o Estado Novo foi justificado pelo ato de 67. Não. Ou, o regime militar foi implantado com um golpe através da Constituição de 46. Não. Aí você diz assim, nossa, Flor, então é tudo pegadinha. Não é pegadinha. É uma questão de compreensão histórica. Se você entende o que estava acontecendo no Brasil em 46, você sabe que é impossível a gente falar do golpe militar em 46, porque o golpe militar ele é na década de 60. Se você conhece a história do Brasil e sabe o que estava acontecendo no Império em 1824, você sabe que não tem como afirmar que a Constituição do Império é a Constituição de 1890, que é quando advém a República. Então eu tenho que ser um perito de História Nacional. Não, você tem que saber o básico, aquilo que você já aprendeu lá no ensino médio, beleza? Se você entendeu bem a história lá no ensino médio para compreender a tua vida, né? E aí, você chegou aqui, isso aqui eu garanto que só por você ter me escutado agora, você já não vai mais esquecer. Você já vai ter essa ideia, e a ideia aqui é o que você precisa para acertar a questão de concurso. Beleza? Também eles não estão procurando, né? Se o teu concurso não for voltado especificamente para um historiador ou para um constitucionalista, eles não vão pedir para vocês que saibam minúcias disso aqui. É para saber essa noção geral. Tudo bem? Então, galera, eu agradeço vocês, a atenção de quem ficou até aqui. De novo, né, digo, comentem, bota joinha, não gostou, fala que você não gostou, ficou com dúvida, achou que eu falei alguma coisa errada, enfim, converse comigo, escreve aí embaixo, eventualmente te respondo, a gente troca ideia, beleza? Acesse a minha página lá no Facebook, Cláudia Beck, me procura lá, eu tenho materiais lá também. E a gente vai se falando, beleza? Até a nossa próxima aula, que será a aula 4. Deus!